Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal TT Tech. Eu sou Thalisson Teixeira, fundador do site tudemtecnologia.com e também do site recomendaçãodenotebooks.com.br, e hoje estou aqui para a gente bater um papo legal, para a gente conversar sobre ele, Galaxy A72. Será que vale a pena mesmo você comprar esse smartphone no mercado brasileiro? Bem, hoje eu trago uma análise completa sobre o A72 e vou responder essa pergunta para vocês se realmente vale a pena ou não comprar esse dispositivo. Por isso que você tem que assistir esse vídeo até o final. Quer descobrir? Chega de papo, chega de conversa, vem comigo que agora eu vou... Um ponto em que de cara você certamente vai gostar aqui no Galaxy A72 é a certificação IP67. Então esse aparelho é resistente à água por até 1 metro de profundidade em até 30 minutos. Então dá para fazer aquelas fotos na piscina, dá para você pegar com a mão molhada sem problema, dá em casos de acidente você derrubar ele na água, ele não vai morrer. Então consegue ter essa resistência. Entretanto, não se engane, a construção dele é toda em plástico. Então o Galaxy A72 tem uma construção totalmente em plástico, não tem uma construção premium aí com acabamento em alumínio, com traseiro em vidro, nada disso. Tudo aqui é em plástico, mas o design, particularmente eu gostei, é uma boa evolução em relação à geração passada. O A72 está mais bonito do que o A71 e esse acabamento fosco realmente ficou bem bacana aqui na parte traseira desse dispositivo. Mas um ponto em que você vai gostar dele, sabe o que é? A tela. Esse painel aqui de 6.7 polegadas é um painel Super AMOLED com resolução Full HD+, e ele conta com o melhor, taxa de atualização em até 90 Hz. Então com isso, você tem um aparelho mais fluido, você tem respostas aqui ó, que tem transições de tela mais fluidas agora com essa taxa de atualização maior do que a geração passada. A gente tinha taxa de atualização em 60 Hz, agora aqui a gente tem 90 Hz. É um tamanho muito bom para você consumir conteúdo, ou seja, assistir seus vídeos, ficar jogando aqui ó, tudo bem bacana nesse painel do Galaxy A72, por isso em tela, certamente você vai ficar satisfeito com esse aparelho. Em sistema operacional você tem um aparelho bem agradável aqui em relação ao Galaxy A72. Primeiro, o design, a interface da One UI é muito bacana, eu particularmente gosto muito, acho que em relação ao Android, a interface da Samsung é a melhor disponível atualmente, tanto em relação ao design como também em relação aos recursos embarcados que agregam facilidade no dia a dia. Você tem aqui o sistema de pagamento Samsung Pay, você tem aqui o pasta segura, você tem o Samsung Pass, que é o gerenciamento completo das suas senhas, fazendo login tudo pela biometria. Então os recursos realmente agradam, possibilidade de duplicar os aplicativos facilmente, tudo aqui sem precisar instalar mais nada, já embarcado no sistema operacional. E isso realmente traz praticidade para o dia a dia. Mas você também tem outro ponto positivo que está em relação às atualizações. A Samsung falou que a linha A71, por exemplo, vai ter 3 anos de atualizações aí em relação ao Android. Então, basicamente, o A72 é da mesma família, é da mesma linha, segue aí com atualizações por 3 anos, o que é um diferencial muito grande. Se a gente olha para os concorrentes, para a Motorola, por exemplo, a gente só tem garantia de atualização por mais uma versão do Android, então a Samsung se destaca aí em relação a esse ponto. Por isso, em sistema operacional, você fica bem satisfeito. É claro, Thalisson, eu venho de um sistema mais puro, como eu venho de um Motorola. Você pode achar bem estranho aqui, não tem as respostas tão ágeis por ter um sistema com muito mais recursos, então acaba isso pesando um pouco mais. Então em velocidade você às vezes tem a resposta um pouco mais lenta do que um smartphone com Android puro, mas realmente eu particularmente prefiro ter essas respostas um pouquinho mais lentas, mas também ter esses recursos que agregam mais aqui no seu dia a dia. Por isso, em sistema operacional, o Android aqui do Galaxy A72 agrada bastante, e também os seus recursos
fazem todo esse bom conjunto aqui para eu falar bem do sistema operacional desse aparelho. Em conectividade, a gente não tem mais o slot dedicado para micro SD. Isso significa que se você usa 2 chips SIMs, você não vai conseguir expandir a memória interna do Galaxy A72. Mas se você usa apenas um chip, aí sim você consegue adicionar o micro SD e aí expandir a memória interna, que já tem bons 128 GB, é bem verdade. A bateria dele também agrada bastante. A gente tem aqui, galera, são 5.000 mAh de capacidade, ou seja, tá melhor do que a geração passada. Agora você tem um dia com sobras aí de autonomia e mais, se você usar a tela em 60 Hz, certamente a autonomia aqui vai chegar nos 2 dias longe da tomada. E o que é legal, no A72 a gente vem com um carregador de 25 watts na embalagem do produto, ou seja, no kit oficial. Para uma recarga completa aí, geralmente 1 hora e 20 minutinhos você tem novamente 100%, o que é muito bacana. Mas eu não posso esquecer de falar que a Samsung deu uma capada aqui no conteúdo da embalagem e o A72 não vem mais com fone de ouvido. Você só vai encontrar aí o cabo USB tipo C e o carregador. Segura que eu quero convidar você para economizar. Você entrando no nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, o convite está na descrição. Você vai ter acesso às melhores promoções do mundo da tecnologia, cupons e descontos de verdade. Então, sempre que tem essas promoções, eu mesmo vou enviar para você. Pega o seu convite e vem fazer parte. E em câmeras, Thalisson, conta pra gente como são os resultados em selfies aqui desse sensor frontal. Conta pra gente também em relação às câmeras na parte traseira. E aí, o A72 agrada ou não? Bem, a gente tem uma evolução muito bacana no sensor principal que está em relação à estabilização ótica de imagem. Continua 64 megapixels, a abertura aqui é f1.8, mas de fato essa estabilização traz resultados em baixa iluminação melhores do que a geração passada. Você vai conseguir fazer fotos com uma qualidade melhor quando a iluminação baixar, que é a grande dificuldade dos smartphones que não tem estabilização ótica. Quando baixa mais a iluminação, começa a foto sair tremida, começa você ter mais dificuldade para fazer uma foto bacana. Aqui no A72, graças a esse recurso, você consegue bons resultados. Você também tem o sensor de zoom dedicado de 3 vezes, ou seja, um zoom real de 3 vezes, que é o sensor de 8 megapixels e bacana, você tem possibilidade de gravar em 4K com qualquer uma dessas câmeras aqui na parte traseira, também a ultra-wide de 12 megapixels e os resultados são satisfatórios. A queixa que eu tenho aqui para fazer em relação às câmeras na parte traseira é que se você colocar em 4K, você não tem a disponibilidade da estabilização digital para os vídeos. Para a câmera traseira principal, isso acaba sendo contornado pela estabilização ótica que ajuda os vídeos não saírem tão tremidos, mas realmente é uma decepção você não ter esse recurso. Talvez a Samsung traga isso em atualizações futuras e seria muito importante você ter isso disponível. A câmera de selfie de 32 megapixels também agrada, mas o ponto negativo é o mesmo. Se você vai gravar em 4K, você não tem estabilização de imagem, apenas limitada aí a Full HD. E não esquecendo, 4K dele está limitado a 30 quadros por segundo. Você não tem 4K 60 quadros por segundo em nenhuma das câmeras, a não ser que você queira filmar em Full HD. Aí sim, em Full HD você tem 60 quadros, tanto para frontal como também para a câmera traseira. Mas deixa de falar números, deixa de falar tanto dessa parte, eu vou deixar rodando aí na tela exemplos que eu fiz com o Galaxy A72 e eu quero que você participe aqui nesse vídeo, fale para mim, Thalisson, eu gostei desses resultados, essas fotos me agradam, então o Galaxy A72 realmente é um aparelho que eu vou ficar satisfeito em relação às câmeras. Então deixa aí o seu comentário que agora eu vou deixar rodando as imagens, os vídeos e as selfies.
Thalisson, agora fala aí para mim como é a performance do Galaxy A72, como ele se comporta no dia a dia, o que esperar desse aparelho. Bem, você tem um dispositivo rápido, responsivo, que vai rodar bons jogos, mas que não é incrível. Por quê? Primeiro, a gente não tem evoluções em relação à geração passada. A gente tem um chipset, o Snapdragon 720G, que basicamente oferece um desempenho similar ao Galaxy A71, que tem o Snapdragon 730. Continua com 6 GB de memória RAM, continua com 128 de armazenamento, continua aí a GPU Adreno 618. Então a experiência em relação à performance basicamente é a mesma. O que é que muda? A taxa de atualização, que é mais alta da tela, 90 Hz, então acaba dando uma fluidez mais bacana para você utilizar no dia a dia. Entretanto, o A72 não oferece uma experiência incrível em relação à performance. Você tem aparelhos da Motorola com Android puro, que realmente você percebe que tem mais agilidade no dia a dia, que você alterna entre os aplicativos com uma certa velocidade um pouco melhor. Então o A72 agrada, é bacana, mas não é incrível, e o ponto negativo aqui fica justamente em relação a gente não ter evoluções em relação à geração passada. Então, se você é um usuário que pensa em comprar esse aparelho para ficar 2, 3 anos, então é bom você repensar isso, porque talvez esse chipset não dê conta aí para ficar bem na fita durante muito tempo. É bom você analisar outros aparelhos como esse daqui, o Galaxy S20 FE com o Snapdragon, que vem com o Snapdragon 865. Aí sim é um chipset muito mais poderoso, um chipset que vai ficar tranquilo 2, 3 anos sem problemas aqui, o S20 FE. Agora o A72, o bicho pode pegar assim, ele pode ficar lento a longo prazo. E aí, vale ou não vale a pena comprar o Galaxy A72 no mercado brasileiro? Esse aparelhinho aqui que chegou custando irrisórios, ridículos R$ 3.799. É claro que por esse preço não precisa nem eu falar, seria absurdo pagar R$ 3.800 por esse dispositivo. Mas na prática a gente sabe que os preços são outros, os preços começaram a baixar e eu já mandei a oferta do A72 aí na faixa de R$ 1.800. Aí sim, vale a pena você comprar esse aparelho, porque vocês viram aqui no vídeo que eu falei muito mais positivamente desse dispositivo do que negativamente. Então, ele de fato tem uma autonomia de bateria muito boa, tem um conjunto de câmeras que agradam, tem uma tela grande, com boa qualidade, com taxa de atualização alta, é bem confortável para você consumir mídia, para você jogar aqui nesse painel do Galaxy A72. Você tem um carregamento super rápido, aí 1 hora e 20 minutos você tem novamente 100% de carga. Um sistema completo que vai ser atualizado por anos e que tem recursos que agregam e traz utilidade para o seu dia a dia. O ponto negativo fica em relação à não evolução em relação à performance se comparado com a geração passada. Não significa que ele seja lento, não significa que ele não rode os jogos, não é isso. Você tem um aparelho rápido e responsivo, como eu falei, e que consegue rodar bons jogos, mas por não evoluir, realmente decepciona nesse ponto, principalmente se você é um usuário que vai comprar o aparelho para ficar muitos anos. Então aí é bom você repensar, porque pode ser que esse chipset não aguente aí mais 2, 3 anos tranquilamente com boa performance. Se você encontra o A72 na faixa de R$ 2.200, R$ 2.300, eu particularmente não recomendo esse aparelho. Eu recomendo muito mais você levar esse daqui, ó, o Galaxy S20 FE. É claro que ele não tem a autonomia de bateria do A72, não tem o mesmo tamanho de tela, que é uma tela um pouco menor, mas você tem um aparelho muito mais completo para levar e está custando aí nessa faixa de R$ 2.200. Tem comparativo desses dois aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição para você assistir e conferir detalhadamente as diferenças entre eles. Então, basicamente, vale a pena comprar o A72? Vale, mas tudo depende também do preço. Aí na faixa de 1.800, aí estourando R$ 2.000, é uma boa compra. Mas se partir para 2.200, então, ó, dá uma olhada no S20 FE. Também tem os concorrentes da Motorola, tá, galera? Tem o Moto G60, que é um aparelho que está aparecendo aí nas promoções por R$ 1.700 e tem um conjunto bem interessante. Eu vou trazer a análise aqui no canal muito em breve. É isso? Espero que esse vídeo tenha sido útil para tirar suas dúvidas sobre ele, sobre o Galaxy A72. Agora eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, eu quero convidar você para se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações. Já tem um Galaxy A72? Ó,
meta aí o seu comentário, fale para mim o que é que você está achando, se você está satisfeito, se você está curtindo, o que é que você também não gostou no A72. É muito importante você comentar para a gente trazer essa troca de informações sobre o mundo da tecnologia e aprender cada vez mais. Eu sou Thaleson Teixeira, eu vou ficando por aqui e essa foi a minha análise dele do Galaxy A72. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.